Graça e paz aos irmãos, uma boa tarde, um bom domingo aos irmãos. É um privilégio nós estarmos aqui, junto com os irmãos via online, estudando a Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade à nossa revista Supremacia de Cristo, um estudo baseado na Carta aos Hebreus, nós iremos estudar aí a lição de número 14. A fé, sua natureza e seus heróis. É uma lição muito interessante porque ela vai abordar ali o capítulo 11 de Hebreus, um dos capítulos talvez da carta, ou se não até mesmo da Bíblia Sagrada, um dos capítulos mais queridos dos crentes, porque hoje nós iremos estudar um pouco sobre a natureza dos heróis da fé, ou o famoso hall da fama dos heróis da fé. Na lição anterior, ali nós estudamos um pedaço do capítulo 10, o autor aos Hebreus ele chamava a atenção daqueles irmãos para prestarem atenção naqueles que estavam apostatando, para perseverarem, para não fazer igual a eles, né? Que o exemplo negativo que eles estavam passando servisse de instrumento, servisse de motivação para que eles continuassem firmes seguindo o Senhor. Agora aqui no capítulo 11, o autor ele vai buscar no Antigo Testamento os mais belos, os melhores, os maiores exemplos de fé, para também, agora de uma forma positiva, incentivar aqueles irmãos à perseverança. Então é dentro disso que estaremos aí passando aí a próxima hora, estudando a lição 14, a fé, sua natureza e seus heróis. Nessa introdução, nós vamos ler aqui Hebreus 11:1, que dá início a essa galeria, dá início a esse hall da fama. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras, é o nosso versículo-chave, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Bem simplesinho aí, né? O versículo-chave. O texto devocional é Marcos 11:20-26, onde também fala Jesus falando sobre a fé, sobre a natureza, sobre o poder da fé. Então vale a pena, nós não vamos ler aqui por questão de tempo, mas vale a pena aí ler ali Marcos 11:20-26. E dentro disso, o alvo, toda a nossa lição, todos os nossos estudos têm um alvo. O nosso alvo para essa lição 14 é entender o que é a fé. Temos uma noção mais sadia do que a fé, uma noção mais bíblica do que a fé. Mesmo porque vivemos num país como o Brasil que fala-se que o povo brasileiro é um povo de fé. Mas que fé é essa? É uma fé que agrada a Deus? É uma fé salvífica? É uma fé alicerçada biblicamente? Então, um dos intuitos principais dessa lição é que a gente conheça ali um ponto de vista bíblico, coerente, lógico, com a vontade de Deus, do que é a fé. E além disso, nós vamos aí percorrendo o capítulo 11 de Hebreus, a galeria, o hall da fama, conhecer uma grande nuvem de testemunhas do passado, cuja fé serve de exemplo aos cristãos de hoje. Então, o autor, repetindo, né, o autor aos Hebreus ele chama a atenção dos seus leitores para prestar atenção nessa grande nuvem de testemunhas do passado, personagens do Antigo Testamento, e isso não fica só para os destinatários da carta. Isso atravessa os tempos. Esse capítulo 11 já falou inúmeras vezes a muitos corações, já foi pregado milhares de vezes e chega até os nossos dias como uma fonte de exemplos, uma fonte de perseverança para que tantos crentes lá, destinatários da carta aos Hebreus, como para a gente aqui hoje, possa se manter firme e perseverar na fé que foi dada, que foi confiada aí aos santos. Dentro dessa questão, ainda na parte introdutória, o autor da revista ele nos chama a atenção de que o autor ele dedicou 40 versículos desse capítulo 11 para falar sobre a fé. 40 versículos dessa epístola
chamam a atenção dos seus leitores, e Deus usa isso para nos chamar a atenção no dia de hoje a respeito da questão da fé. E tem alguns propósitos, ou melhor dizendo, dois propósitos para isso. O primeiro deles, o autor aos Hebreus, ele deseja contrastar a fé com a ênfase que o Antigo Testamento dava à obediência à lei e mostrar o que homens e mulheres de Deus que fazem parte desse hall da fama, dessa grande nuvem de testemunhas, fizeram por meio da fé no passado. Assim, ele usando os exemplos que esses homens e mulheres passam através da sua fé, da sua confiança em Deus e na obediência às palavras de Deus que naquela época, na época deles, eram preconizadas pela lei, aonde eles chegaram, o que eles fizeram por meio dessa fé. E isso é a base para que o autor aos Hebreus nos leve ao encorajamento. Ele deseja o encorajamento dos seus leitores, quer leitores lá na época dele, quer leitores nos nossos dias. Para quê? Para que haja firmeza, para que haja perseverança. Lembrando, e aí é o finalzinho aqui do trecho, né? Segundo Hebreus 39, 40, que se aqueles homens no Antigo Testamento foram perseverantes, foram obedientes, ali foram homens e mulheres de fé, tendo a lei como assim a sua base, tendo a obediência, o amor à lei de Deus como base para essa fé, imagina nós hoje que, segundo Hebreus 11, 39 e 40, temos promessas superiores. Então fica aqui a nossa questão, a nossa introdução para essa questão da fé. Nossa lição ela é baseada em 5 tópicos. E o primeiro tópico está aí na sua tela, ele usa ali o texto de Hebreus 11, de 1 a 3, e deseja ali abordar sobre a natureza da fé. Então leia comigo aí Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, 1 a 3, eu li na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? E também, para localizar os irmãos, nós estamos aí na página 68. O autor aqui, ele começa falando sobre a natureza da fé e nos demonstrando, começando com a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é a fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O autor da revista, ele usa aqui, ele deve, imagino eu, ter ali consultado alguma coisa acerca dos originais, né, uma tradução, algo assim, que esse termo, esse versículo 1, a construção gramatical dele no texto grego, traz a seguinte mensagem. Fé significa que estamos dando substância a coisas esperadas e provamos estas ainda que não sejam vistas. Então, aí uma versão, uma tradução, segundo o autor da revista, baseada nos originais gregos ali de Hebreus. Para complementar essa questão, nós colocamos aqui, o autor também coloca alguns versículos, eu mudei um pouquinho as versões, eu não usei exatamente as versões que ele usou, mas nós vamos ver aí uma série de versões que falam sobre esse primeiro versículo, versículo 1. O versículo 1 em versões diferentes. O que é a fé? Na versão Nova Almeida atualizada que a gente leu, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na Almeida Revista e Corrigida, ora, a fé é o firme fundamento. Almeida atualizada, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Na Almeida Revista e Corrigida, a fé é o fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Percebam que de uma versão para outra tem diferenças. Por exemplo, um fala que é certeza, outro fala que é fundamento, outro fala que é convicção de fatos, a versão Almeida Revista e Corrigida fala que é a prova das coisas que não se veem. E aí eu até usei a versão da nova tradução da linguagem de hoje, é uma versão mais popular. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos
e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O autor aqui da revista, ele usou algumas versões, mas aí eu peguei e coloquei ali as versões que estão mais à minha mão, tá bom? Mas percebam que, no fundo, independente da versão que você está lendo, a fé implica em certeza, implica em esperança, implica em convicção de coisas que ainda não se veem. Então, percebam que o texto de Hebreus 11:1 já nos dá um esclarecimento muito bom a respeito da natureza da fé, do que é fé. E apenas por complemento, isso não está na revista, eu coloquei aqui duas frases de dois autores, dois teólogos bíblicos, aos quais eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro deles é John MacArthur, que nos fala o seguinte, e comentando Hebreus 11:1, aqui a fé descrita envolve a mais sólida convicção possível, a garantia atual dada por Deus de uma realidade futura, a prova das coisas que não vemos. A verdadeira fé não se baseia em evidência empírica, mas na garantia divina, e é um dom de Deus. Essa aí é uma definição de MacArthur, comentando esse versículo 1 do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Essa aqui é uma definição mais teológica. Uma definição, também de Louis Berkhoff, um teólogo famoso, reformado, foi tirado de sua teologia sistemática. Fé é empregada muitas vezes para denotar a convicção de que o testemunho de outro é veraz e de que ele promete será feito. Convicção baseada unicamente em sua reconhecida veracidade e fidelidade. É realmente uma confiante aceitação do que o outro diz, com base na confiança que ele inspira. A definição de MacArthur, um pouco mais teológica, a de Berkhoff, ainda que ele sendo teólogo, é um pouco mais filosófica. Mas vocês percebam que a verdadeira fé, ou a natureza da fé, demanda confiança, demanda convicção, demanda crença, demanda, assim, algo que, como diz aqui Berkhoff, a convicção baseada unicamente em sua recorrência, veracidade e fidelidade. Quando falamos em convicção baseada unicamente em sua reconhecida veracidade e fidelidade, a verdadeira fé é baseada, é direcionada, ela vem de Deus e volta para Deus. Fica aqui um argumento interessante, baseado aí nessas duas frases, nessas duas citações desses dois teólogos, e além também do próprio texto bíblico de Hebreus 11:1. Nós estamos aqui no início, da página 69 e ainda estamos vendo a natureza da fé e a questão do versículo 1, o que é fé. Terminando aqui, até fazendo uso da revista, no meio aqui da página 69, fé não é fechar os olhos e dizer vai dar certo ou tem que acontecer. Não é pensamento positivo, nem confissão positiva. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé na Bíblia está ligada à confiança que o homem deposita na palavra de Deus vivo, do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Então, outra questão interessante que amplia um pouquinho mais essa questão do que é a fé ou da natureza da fé é que ela tem uma base. A fé verdadeira, ela tem uma sustentação. Essa fé que o autor da Carta aos Hebreus chama a atenção dos seus leitores, tem uma base, tem uma sustentação. Por isso que ele se volta para a palavra de Deus, citando os personagens do Antigo Testamento. A fé na Bíblia está sempre ligada à confiança que o homem deposita na palavra do Deus vivo, fiel e verdadeiro. Ou seja, o Senhor Deus se revela a nós através da sua palavra, tá bom? E é através dessa palavra que a nossa confiança, a nossa fé, que eu falo nossa, mas que nos é dada por Deus, ela é aumentada, ela é robustecida, ela ganha musculatura, digamos assim.
O alicerce da nossa fé é a palavra de Deus. E ainda citando o autor da revista, ele colocou de uma maneira bem simples e clara. A fé não é fechar os olhos e dizer, vai dar certo. Ou tem que acontecer. Isso é positivismo. Não é pensamento positivo, você ficar ali, vai dar certo, vai acontecer, eu quero, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Ou ainda, não é confissão positiva. Isso tudo eu falei logo no início que o povo brasileiro é demandado como um povo de fé, mas o que a gente vê muito por aí é justamente isso: confissão positiva, torcida, tomara que vai dar certo, vai acontecer, e ao mesmo tempo que eu busco Deus, eu busco o santo, busco o despacho, busco o centro. Não é essa fé verdadeira. Não é essa fé que o autor aos Hebreus quer chamar a atenção dos seus destinatários, quer no passado, quer no presente, onde justamente nós estamos. Agora sim, nós podemos passar para o segundo, dentro desse item, a natureza da fé, passarmos para o segundo ponto, que é o testemunho da fé. E aqui eu já vou ler baseado na revista, tá bom? Hebreus 11, 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aqui eu vou ler a revista. Ao escrever que os antigos obtiveram bom testemunho, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo, de forma a indicar que foi Deus quem deu o testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres antigos que receberam recomendação divina por sua fé. Esses homens e mulheres que receberam bom testemunho, eles receberam de Deus. Foi Deus que deu esse bom testemunho dele. E o que quer dizer esse bom testemunho, ou receber esse bom testemunho? Quer dizer que nada mais, nada menos, esses homens e mulheres de Deus foram justificados pela fé. Lembre-se lá, quando Paulo fala aos Gálatas, acho que no capítulo 5, que Abraão foi justificado pela fé, porque ele confiou no Senhor em promessas que ele ainda não estava vendo, não era visível, não era palpável para ele, mas que ele, em obediência a Deus e a sua promessa, ele segue em frente e obtém, por isso, a justificação divina. O testemunho da fé. Deus que deu esse testemunho a esses antigos da sua fé. Foi Deus quem os justificou. E o autor aos Hebreus, ele chama atenção para isso. Olha, pessoal, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé também, diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas, também obtenham um bom testemunho da parte de Deus. Os heróis da fé, o hall da fama dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé do capítulo 11, é um estímulo para aqueles irmãos e é um estímulo para mim e para você de perseverarmos, de ficarmos firmes nas promessas do Senhor, no testemunho de Cristo, a ponto de que o próprio Senhor, Jesus, o próprio Senhor Deus, em Cristo Jesus, dê bom testemunho da fé. Esse é o ponto 2, o testemunho da fé. Agora vamos para o ponto 3, que implica aí em fé e criação. Olha só o versículo 3 de Hebreus 11. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Voltando para Hebreus 1, né? Esse é o versículo 3, mas olha só, Hebreus 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. No verso 3, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aqui a gente tem aí um resquício de Gênesis, da criação. O processo de criação de todas as coisas. Primeiro, o autor, aqui eu volto para a revista, final aí da página 69, ele divide isso, esse tópico 3, em 2 subtópicos. O primeiro, entendemos. O primeiro subtópico aí do item 3 da natureza da fé. Entendemos. Vou ler o que a revista disse. Aqui temos um importantíssimo, entendemos. A palavra expressa uma percepção mental, uma faculdade de pensar e inteligência. Ou seja, um elemento interessante aqui é a questão do uso da mente, do perceber,
do contato cognitivo com as evidências que temos em nossa disposição. A palavra expressa uma percepção mental, né? A gente viu há uns instantes atrás que fé não é pulo no escuro, fé não é confissão positiva, mas ela trabalha a nossa mente. A nossa mente, a nossa razão foi criada por Deus. Como tudo na nossa existência, ela também precisa ser redimida. E pela fé, eu vou até ler aqui o versículo 3, eu estou com a Bíblia de Genebra aberta aqui. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, a mente, o raciocínio do homem, ele percebe, ele entende que a palavra de Deus foi o motor, foi o propulsor da criação de todas as coisas. O segundo ponto aí, foi o universo formado pela palavra de Deus, lendo a revista. Exatamente como Gênesis registra, disse Deus, haja luz, haja seres viventes, haja separação da terra das águas, percebe? Embora os cristãos sejam criticados e até ridicularizados, são os que melhor entendem, pela fé entendemos, o processo da criação do universo. Na Bíblia, a palavra de Deus é Deus em ação. Ou seja, a natureza da fé também nos leva a entender, a pensar, a perceber e, mediante a isso, temos convicção de que Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus atuante, Deus é um Deus que mantém as coisas e ao qual a sua vontade está fixa e plenamente em desenvolvimento. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, vindo do nada. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia de Genebra, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou o visível do invisível. Criação ex nihilo, ou seja, Deus ele não tinha uma matéria, algo pré-moldado para formar todas as coisas. Não, pelo poder, pelo comando operoso de sua palavra, ele ordena e as coisas aconteciam. Então nós chegamos aqui, até eu convidar, vou ler para vocês, final da página 69, que é o encerramento desse primeiro tópico, a natureza da fé. O autor da revista, ele cita Donald Guthrie, e ele fala o seguinte, final da página 69. Ao contemplar a origem do mundo observável da natureza, o escritor reconhece a necessidade da fé. Se a explicação fosse restrita a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. Mas as palavras pela fé entendemos demonstram que o conhecimento não é independente da fé. Isso aqui foi retirado do comentário aos Hebreus, edições Vida Nova, de Donald Guthrie. E o autor da revista usa essa frase de Guthrie justamente para nos dizer uma coisa importante. A fé, ela não é uma oposição ao conhecimento. Pelo contrário, a fé, ela é a rainha e o conhecimento é o servo. Se eu não me engano, foi Tomás de Aquino que disse isso, né? Talvez Agostinho, mas vamos lá. A fé é a rainha, é o rei, e o conhecimento é o servo, né? E os dois trabalhando juntos, somente por meio desses dois se interagirem, é que conseguimos ter ali uma noção do porquê das coisas, do porquê da criação. Percebam que somente a razão não explica a existência de todas as coisas. A razão, o conhecimento, é incompleto se não houver o elemento fé. E se só tivermos a fé? É importante? Sim. Podemos conhecer? Sim. Mas também podemos, assim, dar algumas escorregadelas. Então, por isso que a fé, como principal, ela usa do conhecimento para uma construção de um entendimento real e próximo daquilo que nós vivemos, de como as coisas foram criadas. Pela fé entendemos que tudo que existe, a criação, tudo que foi formado, foi o que existe, o que é visível, veio do invisível. E quem criou isso foi o próprio Senhor. Agora nós chegamos aqui no topo da página 70,
a um segundo momento da lição, onde o autor da revista, ainda usando ali o capítulo 11 de Hebreus, ele começa a discorrer sobre os exemplos de fé que o escritor aos Hebreus começa a usar. E percebam na sua revista, lá no topo da página 70, que ele começa com o ponto 2 falando a fé dos antediluvianos. Ou seja, ele vai pensar aqui alguns personagens, Abel, Enoque e Noé, que existiram, que foram históricos antes do dilúvio. Gênesis 6, Deus mostra a concupiscência, o crescimento da maldade humana. Gênesis 7 ali ocorre o dilúvio, relata a construção da arca e todo o processo. O autor dos Hebreus ele usa ali os personagens antes do evento do dilúvio. E como ele usa Hebreus 11 de 4 a 7. O primeiro personagem que é usado, que o autor dos Hebreus usa, é justamente Abel, aqui baseado no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4, aí eu usei a versão Nova Almeida atualizada. Vamos ler aqui o texto da revista e aí a gente faz um comentário rápido. Não é dado nenhuma indicação da razão porque o seu sacrifício se revelou mais aceitável. Isso aqui é texto da revista. Embora, ali se você for em Gênesis 4, você percebe que Abel ele pega das primícias, né, daquilo que ele toma conta ali do seu gado, digamos assim, né? Ele pega as primícias do que tem, né? E tem essa pequena diferenciação no texto. Pega as primeiras coisas, o que há de melhor. Mas vamos seguir o texto da revista. O único indício é que foi dito a Caim que procedesse bem. Se ele procedesse bem, seria aceito. Gênesis 4:7. O que sugere que tinha muito a ver com a atitude do coração e o estilo de vida de Abel. Então aqui corrobora aquela questão da primícia. Abel dá a entender no texto de Gênesis 4 que eles têm uma preocupação, têm uma inclinação de fazer, digamos que, o melhor. Enquanto que Caim dá-se a entender ali, é bem sutil esse entendimento, tá? Que ele serve a Deus, ele vai levar o sacrifício das suas hortaliças, das coisas do campo, como algo trivial, algo comum, algo, digamos que, do dia a dia. E dá a entender que Abel não. Abel ele se preocupa com as primícias, revelando algo, uma preocupação mais interior do coração. Em outras palavras, o problema não estava no conteúdo da oferta, mas no coração do ofertante. Então aqui, Abel, ele nos serve de um exemplo de fé. Ele se torna um dos participantes desse hall de membros dos heróis da fé, justamente porque ele foi servir a Deus com uma atitude de coração correta. Enquanto Caim, ele é reprovado, a sua oferta é reprovada, não porque Deus preferisse churrasco em vez de hortaliça, mas porque talvez Deus ali estivesse vendo a condição do coração de Caim. E em detrimento dessa reprovação, lembrem-se que Deus ainda dá uma chance, né? Caim, se você fizer legal, fizer com a atitude correta, eu aceito sua oferta, mas cuidado, né? O pecado está à porta. Aí você vê depois o que Caim fez, né? Em vez de ele retomar, refazer, né? Repensar sua atitude, não, ele preferiu matar o irmão. Um detalhe importante antes da gente partir para Enoque é que Caim, esse primeiro suicídio ocorreu na história da humanidade após a queda e após um ato de adoração. Interessante isso. O segundo personagem que o autor aos Hebreus nos chama a atenção é justamente Enoque, e ele se baseia em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque, ele foi um dos dois personagens do Antigo Testamento que foram arrebatados, o outro foi Elias. Se eu não me engano, Enoque foi pai de Matusalém, e Enoque é da descendência de Sete. E assim, Enoque,
ele viveu em torno de 360 anos, 365 anos, tá? E olhando aqui para o texto da revista, duas coisas sobre Enoque. Foi liberto da experiência da morte devido à sua fé. Lembre-se, na época de Enoque, o pecado estava em ascendência. Teve a queda, em Gênesis 3 ali teve a questão da queda, a separação de Deus e o homem. Gênesis 4 já tem um homicídio, né? E Enoque está vivendo nessa escalada de violência, né? Então, mesmo assim, Deus ele tem ali o seu servo fiel. Uma coisa interessante, a gente aprende muito isso em teologia bíblica, é que após a queda, Deus ele deixou duas linhagens, digamos assim. A linhagem da descendência da serpente e a linhagem da descendência da mulher. Então, a descendência da serpente é a humanidade caída. A descendência da mulher é em Jesus Cristo, os salvos. E essas duas linhagens, no decorrer da história, estão sempre se combatendo, né? Sempre em antagonismo, sendo que é prometida, é garantida a vitória da linhagem da mulher. Lembre-se lá de Gênesis 3,15, o filho da serpente calcará, ferirá o pé, né, da mulher, mas este lhe esmagará, da descendência da mulher, perdão, e esse lhe esmagará a cabeça. Então Enoque está nesse contexto de escalada do mal, aumento da degradação humana, da separação de Deus. Mas mesmo assim, ele foi liberto da experiência da morte devido à sua fé. O texto fala que ele foi transladado, e aqui o verbo significa transpor, transferir ou remover. Ou seja, ele foi tirado do meio dos seres vivos. Um outro ponto aqui, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus antes de ser transladado. Deus, ele atuou na vida de Enoque, Deus o retirou, mas o testemunho de sua fé foi dado enquanto ele estava aqui. Um exemplo para a gente. Não importa o tamanho da degradação onde a gente viva, o mal está imperando, o mundo jaz no maligno, no sentido de que toda a cultura, a liderança, todos os governos, todas as situações são influídas diretamente pelo mal. O negócio não piora mais, porque Deus está no controle e isso faz parte do grande plano de Deus. Mas independente da escalada do mal em nossos dias, Enoque nos serve de exemplo, de que, a despeito disso, devemos manter a fé. Vimos aqui Abel e Enoque, e o verso 6 está seguindo a sequência ali, do versículo 4 a 7 de Hebreus 11. Vemos que o autor de Hebreus fala sobre a indispensabilidade da fé. Ou seja, a fé não é um acessório na vida do crente. A vida, o andar em fé é algo cotidiano, que não pode ser algo paliativo, não pode ser algo que uma hora dá, outra hora não dá. Veja o versículo 6 de Hebreus 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há relacionamento com Deus sem fé. Tá? Por quê? O texto responde. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Pela fé, nós vimos anteriormente, pela fé, entendemos que todas as coisas foram criadas, tudo daquilo que não existia veio a existir. Por quê? Porque também pela fé cremos que Deus foi o autor de todas as coisas. O Senhor se revela em sua palavra, dizendo e afirmando isso. Ele nos dá a fé a ponto de crermos nisso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Um ponto. Outro ponto. E recompensa os que buscam. Deus não apenas existe, como foi o Criador, trouxe tudo o que existe daquilo que não existia, ex nihilo, mas também Ele recompensa os que buscam. E aqui a gente vê o papel de Deus como galardoador, como aquele que está um agente ativo na história. Ele não cria tudo e vai embora. Ele não cria tudo e deixa tudo à sua própria mercê, né? Mas Ele cria, Ele controla, Ele governa, é juiz, Deus juiz, vai julgar e vai julgar
no sentido de condenar aqueles que são rebeldes e que viram as costas para ele, e vai recompensar aqueles que o buscam. O autor aos Hebreus deixa essa questão clara de recompensar aqueles que o buscam, no sentido de que, pessoal, irmãos, perseverem. Se lembra que o capítulo 10 e 11 é justamente essa questão, dessa pegada da perseverança? Capítulo 10, um exemplo negativo, para não seguir como os apóstolos, e agora no capítulo 11 ele apresenta um monte de exemplos positivos de fé. Por quê? Vale a pena perseverar no caminho de Deus, porque esse Deus existe, nós podemos nos relacionar com ele por meio da fé, e mais do que isso, ele recompensa os que buscam. As promessas de Deus em Cristo Jesus, a gente já viu isso também, acho que é Hebreus 10, 39, são superiores a todo o sistema mosaico, a todo o sistema da lei. Não valia a pena os hebreus deixarem essas promessas superiores, esse relacionamento de fé em um Deus existente que recompensa aqueles que o buscam, para voltar, dar vários passos para trás em direção ao cumprimento cego e puro da lei. Então aqui a gente já viu esses 3 pontos do item 2. O autor falou sobre Abel e Enoque, e aí falou sobre a indispensabilidade da fé. Estamos aqui no último item, né, da parte 2 da nossa revista, da nossa lição, A Fé dos Antediluvianos. O último item aqui fala sobre Noé, mas antes de começar Noé, duas correções, tá bom? Há uns instantes atrás eu falei sobre a relação da fé e conhecimento, e falei que a razão era serva da fé, e atribuí essa frase, eu titubeei ali entre Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Foi Tomás de Aquino que fez um tratado, um pensamento, um escrito todo sobre essa relação entre razão e fé, e ele dizia que a razão era serva da fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora há pouquinho eu falei na relação entre Abel e Caim, falei que houve ali um suicídio antes do primeiro ato de adoração, ou antes de um culto, né, de um ato de adoração. Não, foi homicídio, tá bom? Suicídio é se automatar, homicídio é um matando o outro. Então foi um homicídio, tá bom? Agora sim eu parto em paz para esse quarto item da parte 2 da nossa revista, A Fé dos Antediluvianos. E ele se baseia em Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos dar uma lida na revista aqui? Nenhuma outra coisa poderia ter levado a Noé a fazer o que fez, senão a fé. Ele teve fé suficiente para salvar a si e a sua casa. Observe que a palavra fé ocorre 2 vezes nesse versículo. William Neville comentou: quando Noé entrou na arca, havia a mesma convicção do fato da vinda do dilúvio que ele tinha durante os anos da construção da arca. Deus tinha falado, aquilo era tudo o que estivera antes da sua mente. Ele nunca olhou para o céu. Fé é a convicção das coisas, mesmo quando elas não são vistas. E Noé começa a saga dele ali no capítulo 6 de Gênesis, né? E ali, digamos que o mal no homem atingiu um topo, né? E veja que é interessante, Deus olha e Deus vê entre todos ali uma pessoa justa, digamos, uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé. E quem era esse? Noé. E percebam que Deus o chama para uma obra assim tremenda naquele tempo, com uma mensagem tremenda naquele tempo. Por quê? Num lugar de esparsas chuvas, né, num deserto, num lugar árido, dizer que vai chover, que tudo vai ser inundado, já é uma mensagem, né? Dizer ainda mais que ele vai construir, que Deus o mandou construir uma arca, né? E que
essa arca seria ali o único ponto de salvação para quem cresce nessa mensagem, né? Então a gente percebe que o testemunho de Deus, tanto em Enoque, que agradou a Deus e andou com Deus numa escalada de maldade, aqui em Noé chega, digamos que num limite ali, num topo, né? Onde Noé é a única testemunha fiel da mensagem do verdadeiro Deus, aquele Deus que vivia com Adão e Eva no Éden, né? E Noé, ele leva ali, digamos que em torno de 120 anos, né, nessa obra, e percebam que ele passa a vida, todo o trabalho dele é um testemunho da fé e é um testemunho da mensagem de Deus. Eu fico imaginando, conforme a arca foi ficando pronta, o pessoal tinha ali um claro, um marco. Um marco de quê? Havia ali um homem que temia Deus, havia ali um homem com uma mensagem vinda de Deus, havia ali um homem que convidava a todos aqueles que estavam ao redor para que se arrependessem e encontrassem a salvação. Franklin Ferreira, ele fez um comentário sobre esse negócio da arca, comparando com a igreja, tá? Não é muito aqui a pegada da lição, mas eu me lembrei agora e vou comentar. A igreja é um lugar onde muitas vezes as pessoas criticam, as pessoas falam, né, que é isso, que é aquilo, que, né, falam mal, gente dentro da igreja. A igreja é igual à arca, né? A arca de Noé não era confortável, não era um transatlântico, tinha um monte de animais, tinha muito trabalho, muito serviço, era difícil ficar ali dentro, mau cheiro, calor, né? Cheiro dos animais, aquela coisa toda. Mas ali dentro estava a salvação. Ali dentro as pessoas estavam salvas, né? Se saíssem da arca, morriam. Então, eu não estou dizendo que a salvação está na igreja, mas é indispensável estarmos ligados a uma comunidade, a uma arca. É indispensável estarmos ligados à igreja, em membresia, em comunhão, porque é ali dentro a salvação. Por quê? O Senhor ali é pregado, o Senhor ali é reverenciado. As pessoas no meio de suas dificuldades se ajudam, igual ali dentro da arca, Noé e sua família. Então pensem nisso. Noé foi um exemplo de fé porque ele foi obediente a Deus. Ele, como o próprio texto de Hebreus diz, foi divinamente instruído. Ele não tirou a arca da cabeça dele, se você for lá para Gênesis, né? Tem ali todas as medidas e toda uma questão de construção. Deus falou de algo que iria acontecer, algo até meio absurdo em termos humanos. Chover a ponto de inundar tudo. Eu já disse, chuva ali era um negócio tremendamente difícil. Noé, ele creu em coisas que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Tá? Então percebam que o autor aos Hebreus ele chama a atenção que, a despeito das dificuldades, a despeito das mensagens contrárias, até mesmo de quanto possa parecer absurdo perseverar e se manter firme na fé em Deus, vale a pena. E para isso ele usa aí os exemplos dos antediluvianos, né? Aqueles que viveram antes do dilúvio, antes de Noé, Abel, Enoque e Noé. E nesse sentido a gente termina aqui o ponto 2 e a gente passa aí para o ponto 3 da nossa lição. Agora nós vamos começar um outro pedaço da revista, o tópico 3, finalzinho da página 70, onde a gente dá um pulo, a gente dá um salto aí na história, digamos assim, né? Deixamos ali Noé e os personagens antediluvianos e começamos agora o tópico 3, que é a fé dos patriarcas. O escritor da carta aos Hebreus vai até a época de Abraão e ali ele extrai os exemplos desses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, para engendrar ali nos seus destinatários, nos seus leitores, exemplos, a engendrar a importância, a necessidade da perseverança em meio às dificuldades.
Perseverança essa que também é importante nos nossos dias, porque o escritor aos Hebreus, ele cita esses homens do Antigo Testamento para os seus leitores, dizendo, olha, eles foram perseverantes quando eles não tinham, digamos assim, a revelação completa. Eles tinham ali uma sombra daquilo que viria. Nós temos a promessa, sabemos, temos aí a completude da promessa em Jesus Cristo. Ela, Hebreus 10, 39, ela é uma promessa superior. Então, o autor aos Hebreus fala isso para eles, e isso serve para nós hoje. Nós precisamos perseverar, temos esses exemplos de homens santos do Antigo Testamento, porque nos nossos dias nós sabemos a superioridade e a grandeza de Jesus Cristo. Esse já por si só, por excelência, é um motivo para nós perseverarmos e alcançarmos também, como aqueles homens, um bom testemunho diante de Deus. Finalzinho da página 70, primeiro do tópico 3, o primeiro item, a fé de Abraão. Nós vamos estar vendo isso agora. A fé de Abraão, eu vou ler o finalzinho da página 70. Não é por acaso que os comentários sobre a fé de Abraão ocupam maior espaço do que o dedicado a qualquer outro personagem do Antigo Testamento nesse capítulo. Ou seja, o pedaço que fala sobre Abraão é maior. Ele era, por excelência, um homem de fé. Então, era de se esperar que o pai de todos os que creem. Aqui ele cita Romanos 4,11. Vou até ler aqui, separei a versão Nova Almeida 21. Romanos 4,11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando esses na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ou seja, uma coisa que o autor da revista, ele falou aqui que ele era um homem de fé por excelência. E assim, é meio complicado a gente pensar que a fé que agradou a Deus era uma fé que havia brotado pela própria vontade, pela própria disposição de Abraão. A gente sabe que ele estava ali em Ur dos Caldeus, que ele era um fabricante de ídolos, que ele seguia a sua vida normal, digamos assim, seguia ali tranquilamente, mas que foi Deus quem foi até ele. Então, percebam que Deus vai até Abraão, se mostra a ele, o chama e o conduz. Então percebam que, assim como Abraão, nós também não somos pessoas de fé por excelência. A fé que o homem natural tem, o homem perdido, é aquela fé, confissão positiva, pensamento positivo, vamos torcer, vamos lá dar um salto no escuro, é esse tipo de fé. Mas a fé verdadeira, a fé que galardoou tanto Abraão como Noé, como Enoque, como Abel, é uma fé diferente, é uma fé acima, é uma fé que confia em Deus, é uma fé que é despertada por Deus, que confia nesse Deus e que segue as suas promessas, e que confia em suas promessas, e que toma essas promessas como verdades absolutas para suas vidas. Essa fé despertada no coração do próprio Deus e que vem ao homem e que o faz seguir a Deus, é a fé que Abraão segue, é a fé que faz com que Abraão, a despeito de tudo, um Deus aparece para ele, ele deixa tudo, deixa Ur dos Caldeus e vai para uma terra que ainda ele haveria de conhecer. Então percebe que essa fé é uma fé diferenciada. A gente começa aqui na página 7.1, tem aqui, ou o pai da fé, como alguns dizem, recebessem grande espaço nessa galeria de heróis da fé. Todavia, o espaço de uma lição não é ideal para que façamos os comentários que o texto merece. E aqui o autor da revista, ele faz um esboço baseado aqui dos versículos 11 a 19 sobre a vida de Abraão, é o que está aparecendo aí na tela para vocês. Antes ele ainda cita Romanos 4, 17 a 18, ao qual eu separei aqui. Verso 17 de Romanos 4.
Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Não lembra Hebreus 11:1 aqui? Vou até ler de novo, Romanos 4:17. Eu te constituí pai de muitas nações. Paulo falando esse texto, Deus dizendo para Abraão. Perante aquele no qual ele creu, a saber, Deus, que dá, olha só, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Aqui também o resquício de Hebreus 11:1. Verso 18. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que havia se dito. O autor da revista, ele pega aqui uma galeria, né, de versículos que vai aí do 8 até o 19, onde ele sintetiza a vida de Abraão, segundo aqui Hebreus 11, né? Então, olha só, o item a gente vê aqui em Hebreus que Abraão, ele obedeceu, tá bom? É o capítulo 11, verso 8, tá bom? Abraão obedeceu, olha só, pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu. E esse versículo 8, ele fala justamente o quê? Do chamado de Abraão ali em Ur dos Caldeus, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu, tá? Verso 8. O item B aí, Abraão peregrinou, versículo 9 de Hebreus 11. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, ele sai para uma terra que não sabia direito para onde ia, né? Não sabia para onde ia, e ele peregrina, ele fica andando, ele não tem lugar fixo. Versículo 10 de Hebreus 11, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ou seja, Abraão, ele aguardava a promessa, o cumprimento da promessa. E percebam, versículo 10 de Hebreus 11. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que cidade é essa, né? Será que ela era ali a terra da promessa ali ou apontava para algo superior? Pense nisso. Versículo 11. Abraão gerou, e aí a gente sabe de toda a história, a gente não vai entrar em pormenores aqui. Ele já velho, ele já de idade, Sara também, né? Impossibilitados fisicamente de ter filhos. Ele tenta ali dar um jeito com a escrava egípcia, mas não é esse o plano de Deus. Versículo 11. Pela fé também a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por causa da promessa de Deus, ainda que com toda a incapacidade de Sara, de Abraão, de toda a titubeância de Abraão, Deus se manteve firme em sua promessa. Ele capacita Sara a ser mãe e a continuar a linhagem de Abraão, pela qual seriam futuramente benditas todas as nações da terra. Lembre-se a promessa lá em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A parte E aqui, Abraão prosperou e alcançou uma pátria superior. Vai de 12 a 16. Por isso também um só homem praticamente morto sai uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles,
de ter chamado o seu Deus, porque ele lhes preparou uma cidade. Percebe que aqui Hebreus dá um vislumbre de que tanto Abraão e a sua descendência posterior, né, Isaac e Jacó e José, eles tinham ali a promessa de uma terra santa, de onde emana leite e mel, mas parece que a fé deles, e eles enxergaram isso, que a promessa ia além disso. O texto de Hebreus, ele nos deixa aí bem claro, nos deixa bem claro que eles tinham algo que vislumbrava algo além da terra, né? Versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Isso é tremendo, né? E por último, nesse resumão assim bem tosco da vida de Abraão, versículo 17 a 19 é o caso aí de Abraão oferecendo o quê? Seu filho Isaque, né? Versículo 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E olha só, né? Que coisa tremenda. Abraão sabia, já tinha tido Isaque, ele sabia da promessa que estava por trás disso, e quando Deus pede Isaque, ele se dispõe a oferecer a Isaque, né? Verso 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. E uma coisa que é muito legal nessa história de Isaque é que no momento ali que Abraão estava para cumprir, né, o sacrifício, o cutelo na mão, ali a faca, que seja, Deus, peraí, Deus proveu ali um cordeirinho enroscado nos arbustos para que o sacrifício fosse feito. Então a gente percebe que Abraão, e uma coisa interessante, a gente fala, a Bíblia chama de Abraão o pai da fé, mas Abraão ele teve muitas dificuldades na vida, teve muitos problemas, a gente sabe, a gente não vai entrar aqui. Mas a promessa de Deus permaneceu inalterada. O plano de Deus permaneceu inalterado. Ou seja, as promessas da descendência, da prosperidade, um povo maior que a areia do mar, que as famílias seriam benditas através dessa descendência, que Jesus lá na frente, né, foi mantida. Embora Abraão de um lado titubeasse, tivesse momentos falhos, e isso aconteceu em Isaac, isso aconteceu em Jacó, a promessa de Deus é fiel, ela permanece, ela é eterna, ela é firme e ela é forte. Portanto, assim como Abraão, confiemos no Senhor, perseveremos e permanecemos firmes na sua promessa. Nessa sequência onde nós estamos estudando a galeria da fé, aqui em Hebreus 11, na sequência em que falamos da fé dos patriarcas, nós seguimos aqui no meio da página 71, agora a parte do texto de Hebreus 11 que é usada é do verso 20 a 22, onde nós vemos o autor aos Hebreus falar o seguinte, vou ler aqui na sequência. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Seguindo, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Verso 21. E verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Ou seja, continuando aí, seguindo a sequência dos patriarcas, nós vemos as figuras de Isaque, de Jacó e de José. E o caso aqui de Isaque, a gente não vai entrar nos pormenores, mas a gente se lembra da história de Jacó e Esaú, né? Em que Esaú ali, ele é o filho primogênito, e ele troca ali a questão das lentilhas, né? Eles dão ali, Jacó e Raquel dão ali
fazem uma artimanha para que Jacó, na sua velhice, Isaac, abençoasse a Jacó, tirando a primogenitura de Esaú. Mas percebam, teve problemas aqui, né? A gente vê, mas Isaac, as consequências desse engano, até o autor da revista ele nos fala aqui, não foi levado, digamos que, vou ler a revista, nada se diz acerca do engano a que foi submetido Isaac. A consequência desse engano foi a bênção que havia sido destinada a Esaú, o primogênito, ter sido sobre Jacó. O fato é que Deus inverteu a ordem natural e o herdeiro da promessa ficou sendo o segundo entre os gêmeos, ao invés do primeiro. Esaú tinha uma diferença ali de alguns segundinhos que ele nasceu na frente, mas Deus inverte isso, soberania completa dele, e através acaba usando esse artifício sendo usado para que Jacó fosse abençoado. Seguindo o verso 21, é o ponto B aí do tópico 2 do item 3, a fé de Jacó. E aqui mostra Jacó já no final da vida, e ele já havia entrado no Egito, e ele abençoa os filhos de José. José, a gente sabe da história dele, ele passa um bom tempo da vida dele no Egito, ele alcança ali renome, Deus o alça a uma posição de segunda maior importância, apenas abaixo do faraó, e ele tem ali filhos, como a princesa egípcia, e ele, inclusive, esses filhos, 2 deles são ali Efraim e Manassés, e Jacó os abençoa, né? No meio aqui da página 71, o escritor bíblico, vamos ler o parágrafo todo. A bênção que passava do pai para filho era de grande relevância para a mente judaica. O escritor bíblico vê isso como um ato de fé. As bênçãos de Jacó, de despedida sobre cada um dos filhos de José, são mencionadas como evidência específica de sua fé. Um detalhe, essa promessa vem caminhando desde Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, e a despeito, aqueles homens são dignos de nota, porém humanos, como eu e você, mas a promessa do Senhor continua intacta, forte, permanente, a ponto de que Jacó, na velhice, nos seus últimos dias, já no Egito, detalhe, tanto Abraão, como Isaac, como Jacó não entraram na terra. Eles não viram ali o cumprimento da promessa, nem José. Tá? José, que foi o último aqui, ele morreu no Egito. Tá? Morreu no Egito. Eles não viram a promessa, mas creram. Né? Creram. E Jacó, na sua velhice, ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Ou seja, as sequências, as gerações iam passando, a promessa permanecia intacta, até ponto de chegarmos aqui no item C do ponto 2 aqui do tópico 3, a fé de José. Ou seja, José, nos seus últimos dias, verso 22, ele dá ali recomendações sobre os seus ossos. Vou ler o trecho da revista. A vida de José mereceu ser citada como um belo exemplo de fé nessa galeria. O autor da carta escolheu um episódio que pertence ao final da vida de José. Está registrado em Gênesis 50, 24 a 26. José havia passado a totalidade de sua larga vida, a não ser os primeiros 17 anos do Egito. Ou seja, até os 17 anos ele permaneceu com a sua família peregrinando com Jacó e seus irmãos. Dos 17 anos para frente, ele já foi vendido, já acabou chegando no Egito, e toda a vida dele, a carreira dele foi ali no Egito. Mas aquele não era o seu lugar. O cumprimento do seu pedido está em Êxodo 13:19 e Josué 24:32. José, já estamos ali em Gênesis 50, último capítulo de Gênesis, finalzinho, ele recomenda para os seus irmãos, para aqueles que estavam ali com ele, que levassem
ele sabia que terminaria a vida dele ali, mas que levassem os ossos deles, né, para a terra prometida. Em Êxodo 13:19 a gente vê Moisés com essa incumbência, e em Josué 24:32, na entrada ali já estavam na terra prometida, os ossos de José são enterrados em Siquém. E nessa sequência toda, né, a gente vê de novo, talvez até sendo um pouco repetitivo, os irmãos me perdoem, mas a promessa de Deus sendo cumprida, sendo mantida, os homens, ainda que muitas vezes por momentos de dificuldade, a gente tem isso em Abraão, tem isso em Isaac, tem isso em Jacó, tem momentos muito estranhos na vida desses homens, mas a fé ali do Senhor permaneceu, chegando a José, né? Jacó entra no Egito com um pouco mais de 70 pessoas, e José já é grande ali. O povo de Deus é mantido, né? O remanescente fiel é mantido. José, eu acho a história de José uma história muito linda, né? E se você for perceber, né, de novo, Abraão vem ali cambaleando, se mete em rolos, depois vem Isaac, mesma coisa, Jacó, mas José, ele parece que chega num platô, né, onde ele passa momentos de muita dificuldade, mas de repente Deus o honra, a fé de José é provada em muitas circunstâncias, e ele se acha bom testemunho, e assim como os seus antecessores, ele acha bom testemunho, e ele é usado como instrumento de preservação para o povo de Deus. Ou seja, a promessa é mantida, a descendência, né, de Abraão está mantida. O herdeiro prometido, Jesus Cristo, tem garantido ali a continuidade da sua linha genealógica. Então a gente percebe que a fé dos patriarcas, e esse período da história de Israel, um período inicial, né? Não havia povo de Israel aqui ainda. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, não havia povo ainda. Ele viria dar lugar a uma nação. Em José, 3 gerações depois, Jacó entra com 70 pessoas. Então vocês percebem? Deus mantendo a história, Deus conduzindo homens, Deus mantendo firmes seus propósitos, a despeito de muitas vezes os homens não estarem entendendo ou titubearem na sua caminhada, mas o propósito de Deus segue. E aqui no finalzinho da página 71 tem uma aplicação, rapidinha. Na vida de Isaac, de Jacó e de José, encontramos atos preciosos de fé. Eles provaram mais uma vez que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De novo, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. José, os ossos dele entraram na terra prometida. Entraram ali na herança, né? Mas eles não viram, mas eles confiaram. E a promessa de Deus se manteve fiel, se manteve firme. Nesse momento, nós damos mais um salto aí pela história de Israel, juntamente com o escritor aos Hebreus. Deixamos ali a época dos patriarcas, terminamos ali com José, e agora nós nos encontramos depois de José. O povo ficou no Egito por cerca de 400 anos em escravidão. Depois que José falece, os governantes egípcios não sabiam quem era José, não conheciam a história de José e acharam por bem ali escravizar o povo, né, digamos assim. E um detalhe, esse período de escravidão foi preconizado lá em Gênesis, tá bom? Mas vamos para a revista. Estamos no topo da página 72 e vamos agora falar sobre o item 4, a fé de Moisés. E esse item está baseado também em Hebreus 11, agora da parte do versículo 23 até o 29. E o autor aqui da revista, ele nos fala que também, assim como Abraão, Moisés ele ocupa um pedaço importante, né, um tratamento extenso ali, porque ele merece um tratamento extenso por parte do escritor aos Hebreus, porque
o êxodo e a figura de Moisés, ou digamos o ministério de Moisés, também tem muita importância. É muito importante dentro de toda a história de Israel. Por quê? De cara, uma das coisas que acontecem ali na época de Moisés é a libertação do Egito, né? É o período do êxodo, é a lei, né? Ali do Senhor dando a sua lei ao povo, é a presença de Deus na condução do povo por 40 anos de peregrinação ali, né, no deserto de Canaã, até chegar na terra prometida. Então esse período é muito importante. E o autor da revista ele nos afirma que sua vida inteira foi marcada pela consciência da presença e do poder de Deus, além de crescente obediência à palavra do Senhor. E aqui ele faz alguns comentários sobre lendas judaicas, mas eu vou deixar isso de fora. No finalzinho aqui do parágrafo, ele cita Deuteronômio 34:10 e Êxodo 33:11, que nunca mais se levantou em Israel outro profeta como Moisés. Ou seja, a gente vê aí a importância de Moisés dentro da história, como profeta, como legislador, né? Como líder, como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Seguindo na revista, o autor ele pega esse trecho de 23 a 29 e também aí faz ali uns tópicos, né? Ele divide alguns tópicos rápidos de acordo com aquilo que o texto passa para a gente. Temos aqui os tópicos da revista, baseados em Hebreus 11, 23 a 29. E ele começa justamente no verso 24, a autonegação de Moisés, verso 24 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó. E a gente sabe a história, né? Ele chegou um momento da vida dele que ele abandona o Egito, ele teve ali um incidente com um capataz que judiava de um escravo hebreu e ele foge do Egito, abriu mão de continuar na corte de Faraó. Verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir de prazeres transitórios, de pecado. Ou seja, ele é o autor da revista que coloca no item 2 a solidariedade e a santificação de Moisés. Ele abriu mão da vida de pecado, abriu mão ali da vida de luxo da corte e se juntou aos seus irmãos. Ponto 3, é o verso 26 de Hebreus 11. Ele entendeu que ser desprezado, olha que interessante, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, Hebreus 10, 39, devemos permanecer firmes porque temos promessas superiores ao que esse povo do Antigo Testamento tinha. E olha aqui o que o escritor aqui fala, que Moisés entendeu que ser desprezado ou deixar a corte, deixar a presença de Faraó, deixar de ser filho de Faraó, era muito mais preferível por causa de Cristo. Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Ou seja, é uma ligação muito tremenda que o autor dos Hebreus faz aqui. Ele liga não somente o fato de Moisés deixar a corte por questão de ver o seu povo oprimido, por ter a promessa de uma libertação e de uma terra que emana leite e mel, um espaço físico em Canaã, mas o autor aos Hebreus nos diz que Moisés ele vislumbrava a promessa de Jesus Cristo. E aí a gente pode fazer uma ligação lá no passado com Gênesis 3,15. A semente da mulher calcará a cabeça, esmagará a cabeça da serpente. É dessa promessa que vem lá de Gênesis 3,15, que vem por Abel, vem por Enoque, vem por Noé, e ela vai crescendo e vai amadurecendo e vai ganhando em cada passagem pelas épocas, ela vai sendo
progressivamente ampliada e moldada. E aqui o autor aos Hebreus nos dá uma revelação tremenda, né? Que Moisés, ele entendia que ser desprezado por causa de Cristo é uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha só que tremendo. Que eu e você possamos ter essa compreensão, né? Que possamos ter essa fé de que por causa de Cristo, Cristo é uma riqueza muito maior e superior a qualquer coisa da nossa vida. Qualquer bem, posição, postura, que vale a pena sofrer e perseverar por essa riqueza que é Jesus Cristo. Que tremendo! E ainda continua, verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. De novo, a gente leu lá Romanos 4:11 e citando Hebreus 11:1, e aqui o autor aos Hebreus nos fala que, aqui já no verso 27, já a saída, o autor faz lembrança da saída do povo de Israel do Egito. Moisés não temeu as consequências que porventura o rei poderia dar ou trazer, né, a perseguição, porque a fé dele permaneceu como firme, como vê aquele que é invisível, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiar, fé é crer naquelas coisas que não são visíveis. Vou voltar lá para Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a gente vê aqui no verso 27, o autor aos Hebreus falando que Moisés, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que maravilhoso. Verso 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. E pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como que por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então a gente vê na vida de Moisés também, nesses itens, né, baseados em Hebreus 11, 23 a 29, a extensão da fé, a extensão do exemplo que esse homem dá, né, sobre os leitores de Hebreus e sobre as nossas vidas. Esses homens da fé, que ia de novo, a gente pode muitas vezes colocar esses homens, são exemplos, a Bíblia nos ordena a estimá-los como exemplos, mas percebam, eles são homens que, por um lado, são tão comuns quanto eu e você, mas que o Senhor os capacitou, que o Senhor os chamou, que o Senhor os inspirou para que a sua santa vontade fosse feita e fosse levada a cabo, e o nome do Senhor fosse honrado e glorificado através da vida desses homens. Então Moisés é um outro exemplo digno e tremendo dessa galeria, que nos leva a confiar em Cristo, a confiar em suas promessas, a confiar na superioridade da promessa feita e cumprida em Jesus Cristo. Que isso sirva de exemplo para mim e para você, nessa nossa caminhada, não só pela leitura do estudo, do livro de Hebreus, mas que a gente leve isso para toda a nossa vida enquanto aqui estivermos. Nós chegamos ao quinto tópico da nossa lição e já falamos sobre os personagens antes do dilúvio, de Noé para trás. De Noé para frente pegamos ali os patriarcas com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Passamos pelo tempo de Moisés, né? Onde rasteiramente falamos um pouco sobre a vida de Moisés. E o autor aos Hebreus continua no seu intento, né? A partir do verso 30 do capítulo 38, nós vemos o tópico 5 da revista, mais exemplos. E olha só, em Hebreus 11:32, estou lendo a revista, o autor pergunta, e o que mais direi?
certamente me faltará o tempo necessário. Por quê? Tem muitos mais exemplos, digamos assim. Estamos com o mesmo problema dele, aí fala o autor da revista, falta de tempo. Mesmo assim, novamente, podemos esboçar o parágrafo para melhor percebermos a ideia central. E é o que a revista nos apresenta. A partir do versículo 30 de Hebreus 11, nós damos um salto no tempo e vamos agora para Canaã. Né? De Moisés, passamos por Josué e pela conquista de Canaã, a partir do verso 30. E o autor de Hebreus e o autor da revista segue o mesmo caminho. Ele já começa nos citando no versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Então, um dos momentos marcantes da conquista ali de Canaã é justamente a conquista de Jericó. Verso 30. Verso 31, outro momento glorioso dessa conquista é o quê? Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ou seja, Raabe, detalhe, uma das poucas mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. E Raabe é um exemplo maravilhoso da graça de Deus, né? Uma prostituta cananeia que acolhe os espias e, digamos, por essa atitude de fé, ela é salva e ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aí nós vemos no verso 32 um salto, né, até o termo que o autor usou aqui, o autor da revista. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté. E esses aqui são exemplos dos juízes, da época dos juízes. Verso 33, ele ainda fala de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, olha, rapidamente ele passa do tempo dos juízes, né? Verso 32, Gideão, de Baraque, Sansão e Jefté, indo para o tempo da realeza, Davi, e dos profetas, Samuel e dos profetas. Verso 33, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aí é as realizações desses homens, verso 33. Verso 34, 33 a 35. A fé, libertações, maravilhas e ressurreições. E é esse pedacinho que eu comecei a ler aqui do verso 33. Os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 35 a 37, a fé e os sofrimentos, e o verso 38, a fé e a solidão. Ou seja, a partir do verso 33 até o 32, ele cita os personagens. A partir do verso 33, a fé e as suas realizações, a fé e as suas libertações e maravilhas e ressurreições, a fé e os sofrimentos no verso 35 a 37, e a fé e a solidão no verso 38. Ou seja, nesse pedaço de 30 a 38, ele compensa, ele comprime ainda mais para conseguir falar ali de forma bem rapidinha sobre mais exemplos de fé, né? Citando ali a época de Juízes, a época da conquista na cananeia, o exemplo de Raabe, a queda das muralhas de Jericó, os reis, as batalhas, os profetas, momentos de fé de profetas em sofrimento, de homens de Deus em momentos de solidão, e aqui me vem ali momentos muito dramáticos na vida de profetas, Jeremias, Elias, Eliseu e por aí vai.
mais exemplos que o autor aos Hebreus dá aos seus leitores de que a necessidade de mantermos a nossa perseverança olhando para a vida de pessoas que passaram por dificuldades extremas, mas que alcançaram um reconhecimento, que alcançaram um bom testemunho diante do Senhor por causa da sua fé. Depois dessa caminhada pelo capítulo 11 de Hebreus, onde o autor nos mostra grandiosos exemplos ali da galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, chegamos aqui na nossa caminhada pela revista no ponto de número 6. A fé em Cristo é superior. Toda essa exemplificação, a nomeação desses nomes do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus nos leva para esse ponto. A fé em Cristo é superior. Baseado aí nos versículos 39 e 40 que está aí na sua tela, na Nova Almeida atualizada, e aos quais nós iremos ler agora. Todos estes que foram lidos aí do verso 39 para trás, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vou ler o texto da revista, finalzinho aqui da página 72. Ainda que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas extraordinárias por meio da fé, e por isso obtiveram um bom testemunho por sua fé, contudo elas não receberam a concretização da promessa. Hebreus 11:39. O que o autor quer dizer é que nenhum deles viu o cumprimento das promessas referentes à chegada do Messias. E os autores e os destinatários da carta aos Hebreus viram, e nós também. E continuando na revista, em Hebreus 11:40, temos mais um texto que comprova a superioridade de Cristo. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ele está se referindo à fé cristã. Por isso que Jesus afirmou sobre João Batista: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí citando o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 28. Há dois fatos importantes que podemos aprender nesse versículo. Primeiro, ninguém é maior que João Batista, porque ele foi o único profeta da antiga aliança que anunciou o Messias e viu o cumprimento dessa profecia. João Batista e Jesus se encontraram e dialogaram. Mateus 3, 13 e 15. Outro item. Segundo, o menor no reino dos céus é maior do que João, porque a partir da chegada do Messias, as pessoas entraram no reino dos céus, crendo em Cristo, e ele é maior do que todos. A fé em Cristo é superior. E aqui fica uma coisa interessante, né? Algo interessante. Todos esses homens pessoas e servos de Deus, que são distintos e são dignos de admiração, eles não viram a promessa. E nós, que nascemos depois de João, os menores entre nós, somos maiores do que eles, porque tivemos ali a oportunidade de ver, ouvir, de ler, o testemunho bíblico chega até nós de uma forma completa. A revelação de Deus alcança o seu ápice em Jesus Cristo. Gálatas 4:4, né? O ápice dos tempos, o primórdio dos tempos, a plenitude dos tempos em Jesus Cristo. E nós estamos no meio disso. E nós estamos nesse momento grandioso. Não porque sejamos grandiosos, tá bom? Somos melhores no sentido de que, ou estamos numa condição melhor, porque temos o testemunho completo de Cristo. Aqueles hebreus estiveram ali no tempo da carta aos Hebreus, passando por dificuldades, mas eles tinham, muitos talvez até testemunhado pessoalmente a Jesus Cristo. E olha só, isso é maravilhoso. Essa questão, ninguém é maior do que João Batista, daqueles
do Antigo Testamento. Ninguém é maior que ele. Porque João viu, conversou com o próprio Cristo. Ele preconizou e conversou e viu o cumprimento dessas promessas se realizando. E segundo, o menor do reino dos céus é maior do que João, porque a partir da chegada do Messias, as pessoas entram no reino de Deus crendo no Cristo, no Messias. Não é mais, não cremos somente na promessa, nós temos a concretização da promessa em Jesus Cristo. A fé em Cristo é superior, porque ela é a completude, ela é a plenitude, ela é a concretização da promessa que aqueles homens no Antigo Testamento aspiravam e por ela alcançaram êxito, alcançaram um bom testemunho. Nós, os menores, que talvez não se igualemos a aqueles homens em importância, mas nós que somos menores, pela completude da promessa entramos no reino de Deus e podemos, pela misericórdia e para a honra e glória de Deus, sermos considerados melhores, porque não cremos na promessa, mas cremos no Messias, no Cristo, o cumprimento da promessa. Cremos na mensagem do Evangelho que nos fala sobre esse Cristo, o cumprimento da promessa. Cremos no poder de Deus que em Cristo Jesus nos é dado e nos é revelado pela pregação da sua palavra. A fé em Cristo é superior. Homens viveram pela promessa e nós, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, vivemos pelo cumprimento dessa promessa, Jesus Cristo. Estamos na conclusão, concluindo essa lição tão importante, aí no meio da página 73, e vamos ler aqui a consideração do autor da revista. Sobre os heróis da fé, Hebreus 11:38 conclui: homens dos quais o mundo não era digno. Ele quer nos dizer que o mundo não era um lugar bom para esses homens de fé. Realmente, o mundo não era um lugar bom para esses homens de fé. A estatura espiritual deles fez com que fossem merecedores de uma cidade superior. Merecedores é complicado, mas a gente pode dizer que eles alcançaram tal testemunho diante de Deus e Deus o usou para a sua honra e glória de forma que eles não fossem merecedores, mas Deus, como é que eu posso dizer, pudesse usá-los. Deus se dignou usá-los em suas imperfeições para a sua honra e para a sua glória. Vasos quebrados em muitos casos, vasos com trincas que fossem usados para a sua honra e para a sua glória. Você pega Abraão, ele era um idólatra. Você pega José, ele era um escravo no Egito. Você pega ali Moisés, estava ali na corte do faraó, mas Deus foi de encontro a esses homens e os usou, né? Em suas situações, em suas circunstâncias, para a honra e glória do seu nome, de acordo com seus propósitos, os propósitos de Deus. A ideia também é que o mundo não oferecia hospitalidade compatível com o exemplo da fé dessas pessoas formidáveis. Aí você pega Noé, que era mesmo, ele era ali um peixe fora d'água. Deus olha para o mundo em Gênesis 6 e olha, Noé ali é visto. Essa tão grande nuvem de testemunhas, e aí começa o capítulo 12 de Hebreus, que é o tema da próxima lição, é um exemplo para nós. O Deus deles é o nosso Deus. E aqui é muito legal essa afirmação. Se eu não concordo que esses homens eles eram merecedores, tinham um mérito próprio, mas eu concordo que o Deus deles é o nosso Deus. O Deus que foi ao encontro deles, o Deus que usou a vida deles, o Deus que se digna a usar esses homens para a sua honra e para a sua glória, é o mesmo Deus que usa as nossas vidas, que se digna a vir ao encontro de nós, os piores pecadores, que nos usa nas nossas fabilidades, nas nossas mediocridades para a honra e glória dele. Eles tiveram fé, por isso obtiveram um bom testemunho. Então oremos, Senhor, aumenta-nos a fé. Perceba, a fé vem do Senhor. A fé não é um produto de mim mesmo. Aquela fé salvífica que confia em Deus, em suas promessas, naquilo que não existe, mas que há de existir,
é uma fé que vem do Senhor. Então, nesse sentido, eu posso, como o autor aqui nos coloca, orar pedindo ao nosso, a fonte da nossa fé. Deus, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Então, meus irmãos, fica aqui a conclusão dessa revista, a conclusão dessa lição, no sentido de que é importante perseverarmos, pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé e nos inspirarmos nesses homens, nesses santos homens, que nos apontam para algo superior, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Tenham um bom domingo, um bom culto na presença de Deus. Um forte abraço.